Goblin Slayer é um anime que lançou na temporada de outubro de 2018, ou seja, há mais de 5 anos, faz bastante tempo. Ele foi um anime que no seu primeiro episódio deu muito o que falar e também deu muita polêmica na época. Pra vocês terem noção, tinha canais no YouTube que nem de anime eram que estavam falando sobre o primeiro episódio. O negócio tinha furado muito a bolha da galera quando saiu na época. Bem, acontece que mesmo com todo o problema que ele estava causando na época e o quanto que hoje em dia falam mal dele, eu nunca tinha encostado um dedo nesse anime. Eu nem mesmo tinha visto as cenas que tanto falavam e causou polêmica na época. Porém, depois de ter enrolado por 5 anos e alguns meses, eu decidi finalmente maratonar a primeira temporada de Goblin Slayer e ver se é tão polêmico o quanto falavam. E bem, eu tive uma experiência com esse anime. O que eu tive foi definitivamente uma experiência. Por isso, hoje estou para compartilhar com vocês a minha experiência com Goblin Slayer. Como sempre, eu vou primeiro falar da história dele e depois vou falar sobre o que eu achei. Bem, de início somos apresentados a uma sacerdotisa que finalmente conseguiu experiência o suficiente para poder se tornar uma aventureira. Até que ela acaba sendo abordada por um trio de aventureiros que estava precisando de alguém como ela para party. E a missão que eles iam fazer era matar alguns goblins. Uma das, se não a criatura mais básica e fraca desses mundos de RPG. E enquanto eles ficavam lá, sem medo do que estava para acontecer, a recepcionista da guilda estava olhando para eles com uma cara não muito boa. E com isso você já sente que algo vai dar errado. Quando o grupo chega na caverna, eles já são recebidos por um totem bem estranho, que eles não faziam a mínima ideia do que era. E mesmo assim, eles entraram na caverna pouco se importando ou buscando informações sobre. E como se não fosse suficiente, eles ainda acabam deixando a sacerdotisa e a maga para trás. Com isso, você já vê o quão imprudentes e iniciantes eles são. E poucos segundos após elas ficarem sozinhas, acaba aparecendo os demoniozinhos verdes. E a partir daqui, tudo que já estava dando errado fica pior ainda. A maga acaba levando uma facada que tinha veneno e impossibilitava de curá-lo. O guerreiro consegue matar alguns goblins, mas por conta da espada dele ser muito longa, ele acaba batendo em uma pedra e acaba sendo pego. E a outra que eu esqueci qual é a classe dela, acaba sendo espancada por um goblin gigante e também... não posso falar a palavra, mas ela acaba sendo violada. Essa, no caso, é a cena que acabou sendo o assunto e também polemizou bastante o anime na época. As pessoas começaram a falar sobre e sempre usavam essa cena como exemplo pra dizer como ele é pesado e o quanto ele te impacta no primeiro episódio. Literalmente parecia que o anime só tinha essa cena, mas eu garanto que não tem. A sacerdotisa também não saiu ilesa desse caos não. Ela tomou uma flechada enquanto tentava fugir e também ficou sofrendo bullying dos goblins, que ficaram rindo da cara assustada dela. Olha a que ponto isso aqui chegou, ela tá sendo bullyingada por goblins. Até que no meio desse caos todo, o homem finalmente chega. O temido Goblin Slayer, que no meio das sombras chegou pra matar cada demôniozinho verde. Ele já chega matando todos os goblins que vê pela frente. E durante essa matança, dá pra ver que diferente do grupinho idiota, ele é praticamente um especialista quando se trata de goblin. Ele sabe muito bem como lidar com cada situação que eles se encontram e também consegue até saber como os goblins pensam. O que, segundo ele, os goblins não são inteligentes, mas também não são estúpidos. E isso é algo que o protagonista vai repetir várias vezes. Só que meio que essa frase dele se contradiz. Porque assim, se um animal consegue enganar por meio de estratégias um ser humano, que é o ser mais inteligente pelo menos do planeta Terra, eu acho que dá pra dizer que pelo menos um pouco inteligente esse animal é, né? Bom, deixando isso de lado, depois do Goblin Slayer massacrar cada ser daquela caverna, o próprio anime acaba dizendo que os goblins nesse mundo são bem mais problemáticos do que parece. Eles sempre invadem várias vilas, matam pessoas e também abusam de mulheres. E por conta de muita arrogância e provavelmente burrice das pessoas, um monte de aventureiros acabam morrendo nas mãos deles. Como por exemplo, o grupo das sacerdotisas, que por algum motivo não pareciam muito informados sobre esse perigo tão grande que os goblins representavam, mesmo que tenha deixado a entender que isso é senso comum. E agora, sabendo da verdadeira ameaça que os goblins representam, a sacerdotisa começa a seguir o Goblin Slayer em suas missões. Ok, por onde eu começo? Acho que posso começar falando de um fator que acabou me incomodando bastante nesse anime, que é o quanto o primeiro episódio se difere do restante. O primeiro episódio tem uma pegada e também parece te oferecer um Dark Fantasy. O problema é que o jeito que ele faz essa pegada e também te oferece é de um jeito meio ruim. É como se ele tivesse colocado essas cenas pesadas só pra poder chamar a atenção do público. E o pior disso tudo é que eles conseguiram. E isso acaba te deixando numa expectativa, porque se no primeiro episódio tu já viu tudo isso, imagina só o que tá por vir. Vai vir coisa muito mais pesada
parada que vai te deixar em choque. Pena que depois disso, as coisas elas meio que acabam saindo dos trilhos. Porque a partir daí, o anime parece algo completamente diferente. Parece que ele tinha prometido um Dark Fantasy e entregou uma história de aventura basicona. Claro que dependendo do jeito que fosse trabalhado aqui, podia sair algo bom. Mas não foi muito o caso disso aqui. O segundo episódio, eu acho que até posso dizer que ainda tá na linha e te deixa na expectativa do que tá por vir. Porque ela é toda focada no passado do Goblin Slayer e até no estado mental dele. Isso serve bastante para mostrar como os Goblins não são brincadeira e até para mostrar do porquê esse cara quase só pensa em matar Goblin. Mas, como eu disse, as coisas elas meio que não atendem às expectativas. Quando o Goblin Slayer se junta a esse trio, é quando as coisas mudam e se tornam uma aventura basicona. Toda aquela pegada pesada que já não era muito bem colocada, quase não tá mais aqui. E se torna uma aventura normal, onde a party inteira depende do Goblin Slayer. E se ele se separar deles, ou ficar impossibilitado, ninguém faz a mínima ideia do que fazer. Inclusive, vamos falar dessa parte do protagonista. Pra mim, eles são bem sem sal e parece que só servem pra poder ajudar o Goblin Slayer nas batalhas. O lagartão mago faz umas invocações, tem como objetivo evoluir sua raça e ele também gosta de queijo. O anão mago, pra variar, gosta de beber e faz umas magias poderosas. A sacerdotisa é pra mim a melhor do grupo, por mais que isso não signifique muita coisa. E tem a elfa arqueira, que se não fosse por um simples detalhe, eu não odiaria tanto quanto eu odeio. Vamos lá, o motivo de eu não gostar tanto dela é porque essa maluca, que é uma aventureira e enfrenta diversos monstros, proibiu o Goblin Slayer de queimar, afogar e envenenar os goblins. Sim, ela literalmente limita os métodos de poder matar monstros do protagonista. Se do nada aparecer um monstro ou um goblin que só pode ser morto por fogo ou por ser afogado ou até por veneno, que se foda, não pode usar isso porque ela não gosta do jeito que o prota mata os monstros. Se não fosse por essa regra idiota que ela criou, eu nem ligaria tanto pra ela. Ah, além disso, pra variar, ela faz parte do grupo de garotas que por algum motivo gosta do Goblin Slayer. Só nessa temporada tem 4 garotas que gostam do cara, que literalmente fica só na dele e só fala o que é necessário. Nem a novel esconde isso. Em uma das ilustrações, a recepcionista da guilda, só de olhar pro Goblin Slayer, tem um coração saindo da cabeça dela. É protagonista que tem mel, né? A gente já tá acostumado com isso. O único personagem que eu realmente curti é o próprio Goblin Slayer. Mesmo que ele seja um obcecado em Goblin, dê pra fazer umas belas piadas por ele ser obcecado por esses monstros, as interações e as falas dele conseguem ser boas na medida do possível. E ver toda a experiência que ele tem e os planos que ele cria pra poder matar os Goblins é bem da hora. Caso vocês ainda não tenham percebido, eu só tenho chamado os personagens pelo nome das suas classes. Isso porque o nome dos personagens é literalmente das suas profissões. O Goblin Slayer é o Goblin Slayer, a sacerdotisa é a sacerdotisa e a recepcionista da guilda é a recepcionista da guilda. Eu não sei o que o autor queria com isso, mas só sei que acabou ficando bem estranho. O que não colabora com tudo isso é a qualidade da animação, que é bem limitada. Eu até consigo ver eles tentando trabalhar o máximo que podem com o que tem, e tem até algumas cenas da hora, mas a maioria das cenas é medíocre. Isso porque eu nem quero comentar muito no uso de CGI no Goblin Slayer, onde a consistência é simplesmente inexistente. Tem hora que um quadro ele tá 2D e no quadro seguinte ele tá em 3D, sendo que esse infeliz nem faz movimentos muito bruscos. E como se isso não fosse suficiente, ainda tem o fato de que eles usam CGI no sangue dos goblins, que é terrível. Isso aqui dá ruim pros olhos, cara. Isso aqui faz mal. A única coisa que é realmente atrativa no anime são as lutas contra os goblins, que mesmo tendo a produção bem limitada, como eu disse, conseguem ser interessantes. Isso porque não é só cortar os goblins com habilidade de espada. Não, são feitas estratégias para poder matá-los, e usando o ambiente e vários itens ao favor do Goblin Slayer. E cada estratégia é uma diferente da outra. Eles usam até algumas coisas que eles não esperavam ao favor deles, o que acaba tornando cada extermínio de goblin interessante e te deixa até curioso pra ver como o matador de bicho verde vai exterminar mais uns minions. Eu posso estar só tacando pau no anime sem dó, mas eu não achei ele tão ruim assim quanto as pessoas falavam. Eu tinha expectativas bem piores e acreditava que o anime ia ser um lixo do início ao fim, mas até que não foi tão ruim quanto eu pensava. Os últimos 2 episódios do anime foram que tiveram algumas cenas bem da hora, mas mesmo não achando tão ruim quanto eu esperava, não posso dizer que foi uma experiência muito agradável. Diferente de mim, é possível que você que ainda não viu o
anime ou já tenha visto, vá ou tenha gostado do anime. Eu não julgo, já que eu vi que tem alguns pontos que outras pessoas podem acabar gostando, mas isso vai de gosto para gosto. Para mim, Goblin Slayer acabou sendo um anime com muitos pontos negativos e alguns positivos que não tornaram minha experiência tão ruim assim. E por isso, eu posso declarar aqui que assistir esse anime foi definitivamente uma experiência. Eu não pretendo ver o filme ou a segunda temporada, minha vontade é exatamente zero. Mas e você que já assistiu o anime? O que você achou? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.